Um vídeo íntimo divulgado e ela viu seu destino arruinado. Uma decisão inesperada em campo, um caso que abalou os bastidores do futebol turco e uma história que parece saída de um roteiro de filme. Quem é Elif Kararslan, a árbitra turca que virou manchete em todo o mundo? Prepare-se para descobrir os segredos e as controvérsias por trás desse caso surpreendente. Olá, inscritos do canal Serial Crimes, estamos aqui de volta com mais um caso para vocês. E no caso de hoje eu vou falar da árbitra turca Elif Kararslan. Não sei se é bem assim que se pronuncia o sobrenome, mas esse caso chocou o mundo e trouxe à tona uma trama digna de um thriller policial. Entre escândalos, mistérios e reviravoltas, essa história vai te prender do início ao fim. Mas quem é Elif Kararslan e o que realmente aconteceu? Neste vídeo vamos desvendar todos os detalhes desse caso intrigante que parou a Turquia e ganhou repercussão internacional. Mas antes, claro, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho e prepare-se para mergulhar nesse mistério criminal. Elif Kararslan nasceu em 9 de julho de 2000 em Istambul, na Turquia. Não há informações detalhadas sobre seu passado ou sua família. O que sabemos é que desde a sua adolescência, Elif demonstrou grande interesse pelo futebol, começando a jogar em diversos times, incluindo o Baroy Gençlerspor, onde seu bom desempenho a levou a brilhar e ser contratada pelo Beşiktaş, considerado um dos mais importantes da Turquia, pois esse clube joga na Superliga Feminina, que é a máxima categoria do futebol feminino nacional naquele país. No entanto, seu sonho de se tornar uma importante jogadora de futebol foi interrompido aos 16 anos, quando ela sofreu uma grande lesão nos ligamentos cruzados durante uma partida com a equipe feminina do Beşiktaş. Essa lesão a levou a se afastar dos campos, embora ela tenha feito diversas cirurgias e logo a fisioterapia. E ela não voltou a ter o mesmo desempenho necessário para seguir a rota profissional. Mas mesmo após tudo isso, a Elif tentou colocar sua vida nos trilhos, não deixando de lado seu amor pelo futebol. Ela então decidiu continuar na área esportiva, mas como não podia mais jogar, ela decidiu se tornar árbitra. Então ela se formou e teve seu primeiro encontro como assistente de campo em 29 de fevereiro de 2020, mas continuou se dedicando à sua carreira como árbitra. Elif era dona de uma beleza fascinante e tinha um profundo conhecimento e paixão pelo futebol. Com isso, ela iniciou um perfil nas redes sociais que estava relacionado ao esporte. Ali ela mostrava toda a sua paixão e seu conhecimento. Mas toda a sua beleza, seu corpo e a fascinação que tinha pela moda a levaram a atrair a atenção não só dos amantes do futebol, mas de todo tipo de público que buscava saber não só da sua vida em torno dos campos, mas também aprender sobre maneiras de se vestir e como usar roupas que realçavam seus atributos físicos, mantendo sempre a elegância. E foi assim que ela conseguiu cativar milhares de seguidores de diversas partes do mundo. E assim, ela tinha muitas metas e planos e em 2024 ela estava ganhando reconhecimento por seu trabalho e tinha aspirações de avançar nas ligas menores para a arbitragem na Superliga Feminina de Futebol da Turquia. No entanto, em outubro, seu nome inundou os portais de notícias, mas não por seus méritos profissionais. As notícias surgiram devido a um vídeo íntimo que supostamente foi transmitido ao vivo através das redes sociais da jovem árbitra, onde se pôde perceber uma parte de um vídeo em que supostamente ela estava envolvida junto com um homem bastante mais velho que ela. E assim, era um vídeo íntimo entre os dois, mas o mais surpreendente foi a identidade desse homem. O homem se chamava Orhan Erdemir, nascido em 29 de junho de 1963 em Istambul, que na época do vídeo tinha 61 anos, o que era uma diferença tremenda de idade entre ele e Elif. Mas o mais chocante é que ele era o chefe da Elif. Orhan tinha uma importante carreira na arbitragem entre os anos de 1999 a 2002.
Ele fez parte da lista de árbitros da FIFA, dirigindo partidas internacionais, incluindo a Europa League, bem como eliminatórias para a Liga dos Campeões, o Mundial da Europa e o Campeonato da Europa. E durante o Mundial Juvenil da Argentina em 2001, ele apitou tanto uma partida da fase de grupos quanto uma de oitavas de final. Devido à sua impressionante carreira e méritos, recentemente havia assumido o papel de inspetor de árbitros, tornando-se o chefe de Elif. Então, após a divulgação desse vídeo íntimo, o Orhan fez imediatamente uma denúncia ao Ministério Público sobre essa publicação e quem a havia publicado, pois o vídeo apareceu nas redes sociais da Elif, mas não negou ter tido intimidade com a árbitra, apenas se enfureceu porque algo que não deveria ser de conhecimento público veio à tona. Além disso, perante as autoridades do esporte, ele também não negou ter utilizado de sua posição como superior na arbitragem para conseguir favores íntimos da jovem. Afinal, seria através dele que ela poderia obter as oportunidades que ela almejava. Nos seus 30 anos de carreira na arbitragem, ele nunca havia recebido nenhuma sanção disciplinar e solicitou que isso fosse levado em consideração quando fossem tomadas as medidas necessárias. Ele expressou seu desejo de continuar com a sua carreira, afirmando que a exercia com a mesma dedicação desde o primeiro dia. No entanto, quando o Conselho de Arbitragem da Federação Turca de Futebol teve conhecimento do vídeo íntimo, anunciou a decisão de suspender o Orhan por 45 dias e a Elif por 90 dias. Além disso, mesmo após cumprir seus períodos de suspensão, nenhum dos dois poderia retornar ao futebol, pois as regulamentações estipulavam a revogação completa das licenças para aqueles que recebem uma suspensão de 45 dias ou mais. O Comitê de Apelação revisou o material do vídeo para confirmar a identidade dos envolvidos e aprovar a sanção. A demissão de Orhan foi um duro golpe para ele. Com isso, ele decidiu apelar, argumentando em sua declaração que, até onde sabia, não existia nenhuma disposição no regulamento que proibissem os árbitros de manterem relações românticas entre si. Também disse que, segundo as regras, não havia sanções para situações desse tipo. Ele afirmou que muitas relações românticas no âmbito da arbitragem terminavam em casamento. Por fim, ele fez um apelo, afirmando que havia mantido sua carreira sem uma única mancha e que agora sua carreira e sua família haviam acabado por uma relação casual que ele teve. O Orhan estava focando na divulgação do vídeo e em como isso foi trágico e estava afetando toda a sua vida. Mas, para Elif, de 24 anos, esse não seria o pior dos problemas, e sim o fato dela alegar que aquele vídeo era falso. Isso mesmo. Ela afirmou que a gravação não era verdadeira. Ela dizia que não havia tido nenhuma relação com Orhan e disse que a qualidade do vídeo era muito baixa e não tinha como provar que era realmente ela que estava ali no vídeo. Ela literalmente afirmou que a mulher do vídeo não era ela. Ela dizia o quanto estava ofendida com todo esse escândalo e que aquilo afetava gravemente a sua honra. Além disso, diz que, embora se alegasse que o vídeo foi publicado em suas redes sociais, a verdade é que ele não foi divulgado através de nenhuma conta que lhe pertencesse. Em sua defesa, Elif forneceu informações sobre a suposta fonte de vazamento, afirmando que o vídeo foi distribuído a partir de um e-mail que parecia estar associado a contas gerenciadas por adolescentes que tinham entre 15 a 16 anos. A mulher também afirmou que as imagens em que supostamente aparece junto a um inspetor de árbitros foram criadas por meio de inteligência artificial com a intenção de prejudicá-la e que não aceitará seu desligamento, recorrerá legalmente e defenderá sua causa até o fim. Assim como Orhan, ela enfatizou que sempre foi responsável, que nunca chegou atrasada a um jogo e que nunca cometeu erros profissionais. Também disse que, apesar de todos os obstáculos que enfrentou, especialmente com seu acidente, ela conseguiu triunfar nas condições necessárias. Então, gente, a Elif, mesmo após o seu acidente, seu tratamento, ela precisava se encaixar nas exigências físicas para as mulheres que aspiravam a ser árbitras de futebol profissional da FIFA. E essas mulheres devem passar por algumas provas que, mesmo com suas limitações, ela conseguiu passar. Além de, nos jogos, ela deveria também correr 40 metros em menos de 6 segundos, sem tirar os olhos da jogada que estava acontecendo e sem perder o autocontrole diante dos jogadores.
Elif a todo momento afirmava que a montagem do vídeo íntimo foi criada com intenções maliciosas, com o objetivo de obter um benefício material e moral, e ela iria tomar ações legais contra todos os responsáveis por aquele ato que a prejudicou profundamente. A advogada de Elif declarou que as imagens falsas publicadas em redes sociais e sites que supostamente mostram a sua cliente com seu chefe são completamente falsas. Assegurou que foram identificadas contas que divulgam notícias enganosas e compartilham conteúdos insultuosos sobre Elif para obter interação nas redes sociais. Além disso, informou ao público que serão tomadas todas as ações necessárias para iniciar um processo legal contra esses indivíduos. A situação gerou um intenso debate entre os representantes do futebol turco. Também surgiram outras polêmicas, como o fato de Orhan ter facilitado o rápido ingresso de Elif como árbitra e seu crescimento dentro dessa área, já que recentemente ela havia arbitrado uma grande quantidade de partidas importantes. Mas por que será que Orhan não desmentiu sua participação no vídeo? Ele só havia dito que não concordava com o fato do vídeo ter circulado sem o seu consentimento, comprometendo sua reputação. Será que foi algum tipo de vingança? Será que ele estaria envolvido nessa divulgação? Talvez ele tivesse pensado, é só um caso entre árbitros, obviamente não afetará minha carreira, mas a imagem dela com certeza será afetada. Muitos argumentam que a suspensão da árbitra e de Orhan foi injusta, pois aquela era a vida particular dos dois e ninguém deveria se intrometer. Outros, no entanto, defendem a medida disciplinar, citando a importância da imagem profissional no âmbito do futebol, bem como o claro conflito de interesses devido à posição que ambos ocupavam e ao fato do homem ter um cargo superior ao jovem. Sem dúvida, esse escândalo não só trouxe à tona a necessidade de revisar as normas e os limites éticos dentro do futebol, mas também como abordar a proteção da privacidade na era digital. Será realmente que foi um vídeo feito por inteligência artificial? Hoje em dia, a inteligência artificial realmente facilita a vida de todos que as utilizam, mas até onde a utilização de tal ferramenta pode prejudicar ou até mesmo destruir a vida de alguém? Muitos vídeos estão sendo feitos com pessoas manipulando suas falas, ou seja, qualquer um pode pegar um vídeo seu e colocar falando o que ele quiser. Isso é realmente muito perigoso. E assim, o caso da árbitra Elif Karazlan deixa mais perguntas do que respostas. Será que estamos diante de uma conspiração para destruir uma carreira promissora? Ou há algo mais sombrio por trás dessas acusações? A verdade, por enquanto, continua envolta em mistério. O que você acha de toda essa situação? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho, porque aqui os segredos nunca ficam escondidos por muito tempo. Até o próximo mistério, na próxima sexta.